Esse é o segundo vídeo a respeito de autoridade espiritual. Eu terminei falando a respeito do escândalo, né? Que está lá em Mateus 18, verso 6, voltando a falar. Entretanto, se alguém fizer tropeçar, né? Em outras Bíblias está escrito escândalo, é fazer cair. Escandalon, no grego, é uma armadilha que faz para caçar pequenos animais, como eu havia falado. Então, o que Jesus está falando? Entretanto, se alguém fizer tropeçar um destes pequeninos que creem em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Então, fazer tropeçar, fazer cair, com o quê? Com o engano. Há duas armadilhas que Satanás usa. Uma é o engano, a outra é a ofensa. Primeiro eu vou falar do engano. Lá em Mateus 16, quando Jesus falou que dizem os homens que eu sou, e Pedro falou, né, que ele era o Cristo, né, e falou, bem-aventurado és tu, porque não foi carne e sangue que te revelou, mas meu Pai que está no céu. E Jesus ele explica que esta pedra, que é a revelação, eu vou edificar a minha igreja, e as portas do inferno, que é o engano e a mentira, não vai prevalecer sobre ela. Já falei isso. E então depois ele fala da autoridade. A ti tenho dado as chaves do céu para abrir e fechar, né? Ligar e desligar. O que você ligar aqui na terra é ligado no céu. O que você desligar é desligado lá no céu também. Ora, ele não está falando só de Pedro, ele está falando de todos aqueles que têm revelação. Muito bem. Depois disso, Jesus vai para o versículo 21. A partir daquele momento, Jesus começou a explicar aos seus discípulos que era necessário que ele fosse para Jerusalém e sofresse muitas aflições, muitas injustiças nas mãos dos anciãos, dos chefes do sacerdote e dos escribas, para então ser morto e ressuscitar ao terceiro dia. Jesus está falando qual é o desígnio que iria acontecer com ele, ele está profetizando. E o que Pedro faz em seguida? Verso 22, Pedro, porém, chamando-o à parte, começou a admoestá-lo, dizendo, Deus seja gracioso contigo, Senhor. De modo algum, isso jamais te acontecerá. E virando-se Jesus, repreendeu a Pedro, para trás de mim, Satanás. Tu és uma pedra de tropeço. Veja, antes Pedro era uma pedra de elevação, agora ele se tornou o quê? Uma pedra de tropeço, uma cilada para mim, pois tua atitude não reflete a Deus, mas sim os homens. Que Jesus estava falando? Pedro agora está usando o raciocínio humano, interpretando a profecia, aquilo que Jesus falou do desígnio que Deus tinha dado para ele, porque ele veio para salvar. E era necessário que ele sofresse injustiça na mão dos sacerdotes, dos gentios, fosse morto e no terceiro dia ressuscitado. Então Pedro, não, ele está usando agora a mente humana, o raciocínio humano. E é isso que faz tropeçar. É isso que Jesus está falando. Agora você está sendo uma pedra de tropeço. E ele fala, Satanás, aqui na maioria das versões está escrito com letra maiúscula, dizendo ser uma entidade. Mas nós sabemos que as escrituras foram escritas todas, não tinha letra maiúscula ou minúscula, nem pontuação na época das escrituras há 2000 anos atrás. Tudo isso veio muitos séculos depois. Então, a ortografia era diferente. Então, Satanás aqui, o significado é adversário. Pedro se tornou agora um adversário usando o raciocínio humano, interpretando a Escritura. E nós não devemos fazer isso. Por isso que Jesus o repreendeu, né, por causa disso. E vamos ver como é que Pedro aprendeu isso. Veja lá na segunda carta de Pedro, no capítulo 1, verso 19 em diante. Sendo assim, temos ainda mais concreta a palavra dos profetas. Pedro está falando, e fazeis muito bem em prestar atenção a ela, como uma candeia, uma luz,
que brilha nas trevas, em meio às trevas, em meio à escuridão, até que todo dia se ilumine e a estrela da alva nasça em vossos corações. Quer dizer, Cristo venha a brilhar em nossos corações, que é a revelação, a iluminação no nosso homem interior. Verso 20. Antes de tudo, sabei que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal. Ora, não provém de uma interpretação com raciocínios humanos. Pedro estava fazendo isso e agora ele está explicando. Nenhuma profecia da Escritura provém de uma interpretação pessoal, porquanto jamais a profecia teve origem na vontade humana. Mas homens santos falaram da parte de Deus, orientados pelo Espírito Santo. Então, da mesma maneira como o Espírito Santo orientou, inspirou esses homens a escrever as Escrituras, o mesmo Espírito é que nos dará o entendimento por meio de revelação do seu significado. É isso que ele está dizendo. Você veja que no capítulo, na primeira carta, no capítulo 2, ele vai falar algo parecido a respeito da pedra. Então vamos lá, 1 Pedro, capítulo 2, verso 6 em diante. Porquanto assim está registrado na Escritura: eis que ponho em Sião uma pedra angular, escolhida e preciosa, e aquele que nela deposita sua confiança jamais será envergonhado. Outras versões diz jamais será confundido, jamais será enganado. É isso que ele está dizendo. Assim sendo, para vós, os que credes, ela é preciosa, mas para os que não creem, a pedra que os construtores rejeitaram tornou-se a principal, a pedra angular. Os construtores são aqueles que procuram edificar a igreja, mas rejeitaram a pedra principal, que é a revelação. Eles falam raciocínios humanos e isso traz engano. É isso que ele está falando. Então ele continua, verso 8, e pedra de tropeço. Veja, Pedro, quando ele usou o raciocínio humano, o que Jesus falou? Você está se tornando o quê? Uma pedra de tropeço, uma cilada para mim. Por isso que Jesus o repreendeu. E pedra de tropeço e rocha que causa a queda, porquanto aqueles que não creem tropeçam na palavra. Veja, quando eu creio, a palavra serve como edificação. Mas se eu uso o raciocínio humano, eu tropeço e caio. Entendeu? Porque eu estou tentando interpretar as Escrituras com raciocínio humano, como fez Eva. Por isso que ela caiu no engano. Por serem desobedientes, todavia para isso também foram destinados. Eles tropeçaram na palavra por incredulidade, por serem desobedientes. E para isso foram destinados. E Pedro continua, porém vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, cujo propósito é proclamar as grandezas daquele que vos convocou das trevas para a sua luz maravilhosa, sua maravilhosa luz. Ele nos tira do reino das trevas, que é do engano, do entendimento humano, para a sua maravilhosa luz, que é a sabedoria que vem do alto, como Tiago diz, que vem de cima. A sabedoria que vem do alto, ela é pura, ela é cheia de bons frutos. Ela não é parcial, ela é imparcial. Já a sabedoria humana, ela é demoníaca, ela é animal, porque ela vem deste mundo, entendeu? Muito bem, Tiago fala sobre isso, lê lá. Verso 10. Vós sim, que antes não eram sequer povo, mas agora sois o povo de Deus. Não tinhas recebido misericórdia, contudo, agora recebestes. Veja, quando recebemos misericórdia da parte de Deus, para ter o que? O arrependimento, né, de obras mortas, que é crer com o entendimento humano. Eu me arrependo dessas obras mortas
para receber de Deus. Veja que Jesus vai continuar falando aqui lá em Mateus 16, né? Então, Jesus repreende a Pedro e depois ele vai dizer, verso 24, então Jesus declarou aos seus discípulos, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me acompanhe. Para quê? Para acabar com esses raciocínios humanos. Porquanto quem quiser salvar a sua vida, que é essa vida mental, a perderá, mas quem perder a sua vida, seus raciocínios humanos, por minha causa, encontrará a verdadeira vida, que é aquela do Espírito. A nova criatura é do interior, do meu coração. É aqui, então vou receber revelação aqui no meu interior, no meu coração, não aqui. Aqui eu tenho que recusar. Então quando eu leio as Escrituras, eu deixo a minha mente de lado, eu levo cativo cada pensamento à obediência de Cristo, como está lá 2 Coríntios 10, 5. Né? E aí, então, eu procuro saber de Cristo qual é a revelação, eu fico esperando por Ele. Você vai ver que muitos são prisioneiros do engano, e Paulo vai falar a Timóteo. Você vai ver lá no capítulo 2 Timóteo, capítulo 2, verso 24 em diante. Ao servo do Senhor não convém discutir, mas sim ser amável para com todos, capacitado para ensinar, paciente, deve saber corrigir com mansidão os que lhe se opõem na expectativa de que Deus lhes conceda o arrependimento, a misericórdia, que Pedro está falando, o arrependimento, conduzindo-os ao pleno conhecimento da verdade. Então o homem precisa se arrepender do que ele é. E quem concede esse arrependimento é Deus, que está lá em 2 Coríntios capítulo 7. Há um arrependimento segundo o mundo que leva à morte, mas o arrependimento segundo Deus leva à salvação. Para que dessa maneira retornem ao bom senso, à sensatez, e que se livrem da armadilha, né, do escandalon, da arapuca do diabo que os capturou, a fim de agirem conforme a sua vontade. Então, Satanás, a antiga serpente, captura o diabo, que é o destruidor, com engano, captura o que é a mente humana através dos anticristos, que são os falsos profetas. Você vai lá em Evangelho de João, capítulo 10, você vai ver que Jesus fala uma parábola, que é a parábola do bom pastor. Na verdade, vos asseguro que aquele que não entra no aprisco pela porta, mas sobe o muro à procura de outra passagem, esse é ladrão e assaltante. Veja, a porta é a revelação e a outra passagem é o entendimento humano. Eu fui enganado, eu tinha meses de convertido, então a pessoa começou a falar, eu estava no Velho Testamento ainda, então ele começou a usar as Escrituras, ele era legalista, e eu não entendi ainda como ouvir o Espírito de Deus. O Espírito de Deus tentou me avisar, mas eu achei que era coisa da minha cabeça. E eu fui enganado, né, por causa de doutrinas humanas. E depois de passar, eu comecei a ouvir e a ler livros que eram de homens de Deus, como Kenneth Hagin, Watchman Nee. Comecei a ouvir Valnice Milhomes na TV, e eu vi que eles tinham uma profundidade em Deus que as pessoas da minha denominação não tinham, os líderes. E eu comecei a notar essas diferenças. E eu vou falar sobre isso e como Deus me livrou do engano. Que muitos crentes ainda estão no engano, são dominados por raciocínios humanos de líderes que não têm intimidade com o Senhor, que se utilizam de raciocínios humanos para interpretar as Escrituras. Até lá, em nome de Jesus.